Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão a se deitar, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invocai o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem, pois, sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. E disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando-se cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remaram, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, roga-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eu fiz a leitura no livro de Jonas, capítulo 1, até o 14º versículo. A história de Jonas, se nós olharmos bem, se nós bem observarmos, ela tem muito a dizer também para nós. É uma história muito maravilhosa e ela tem muito a nos dizer também para nós. O versículo 2, a palavra do Senhor que veio a Jonas foi assim: Vai à grande cidade de Nínive. Foi o chamado de Jonas para fazer este trabalho, para ser, assim vamos dizer, o primeiro missionário para os gentios, foi Jonas. Ele era filho de um profeta chamado Amitai. Jonas ainda era jovem, era um homem jovem. Foi a grande oportunidade de Jonas fazer a obra de Deus, atender o chamado de Deus para um lugar específico que Deus o chamara para fazer. Naquela época de Jonas, o povo de Nínive era o povo que mais era odiado pelo povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Nínive eram pessoas terríveis, eram inimigos do povo de Deus, que faziam muito mal para o povo de Deus. Mas o Senhor, Deus, tinha um projeto, tinha um propósito para aquela população, para aquele povo de Nínive, aquele povo da Assíria. Vai à grande cidade de Nínive. Jonas não fugiu porque não compreendeu o propósito de Deus, não. Ele entendeu, mas qual foi o problema? Ele não concordou com Deus, ele não gostou. Ele até se dispôs a levantar e ir, mas quando soube que era para Nínive, ele entendeu o que Deus queria, a mensagem que era para levar para o povo. Ele não concordou com Deus, ele não gostou.
Deus, ele não pede que nós concordemos com o que ele planeja. Ele apenas pede que reconheçamos que ele sabe mais e que apenas o obedeçamos. É isso. Se nós lemos o verso 17, diz que o Senhor preparou um grande peixe para salvar a vida de Jonas, para entrar na história de Jonas. Foi um grande peixe. Foi um milagre o aparecimento do peixe. E foi também um milagre Jonas não ter morrido no ventre do peixe. Foi ali que ele passou 3 dias e 3 noites. Se você ler com atenção o verso 2 e o verso 3, tem aqui um conselho para você, que eu deixo para você, em apenas uma frase aqui. Versículo 2, versículo 3, do capítulo 1. Não construa o seu futuro em torno do seu passado. Não faça isso. Não construa o seu futuro em torno do seu passado. Você pode ter problema. Ainda no capítulo 1, no verso 3, observe isso aqui. A tendência do homem é de sempre fugir de Deus e do que ele não gosta. E fugir a todo custo do prejuízo. As pessoas gostam apenas de se dar bem na vida. Entendeu? As pessoas têm essa tendência sempre de fugir de Deus. As pessoas que não têm intimidade com Deus, que não têm proximidade com Deus, que não têm conhecimento exato de quem é Deus, que não teme a Deus, a tendência dessas pessoas é sempre estar fugindo de Deus. Fugir de Deus começou lá no Jardim do Éden. Até hoje os homens estão fugindo de Deus. Eles fogem de Deus, querem fugir das coisas que não gostam, e eles querem ficar longe, fugir a todo custo dos prejuízos. Mas entenda, fora do controle de Deus, não existe nenhuma garantia para o homem. Não existe. Fora do controle de Deus, nas nossas vidas, não existe garantia de sermos bem-sucedidos. O versículo 4, aqui mesmo do capítulo 1, que eu li agorinha, nós podemos entender o seguinte aqui. Deus, ele amava tanto a Jonas que ele não permitiu que Jonas tivesse êxito. Porque o propósito de Jonas, a vontade de Jonas, a intenção de Jonas era errado. Não era isso que Deus tinha para ele. Mas Deus amava tanto Jonas que não permitiu que ele tivesse êxito. Deus nos ama tanto, de tal forma, que às vezes na nossa teimosia, que às vezes nos nossos pensamentos errados, em nossos projetos, nas coisas que planejamos, Deus nos ama de tal forma que Ele não permite que às vezes tenhamos êxito, porque estamos com visão errada, com foco errado nas nossas vidas. Se você observar ainda, no versículo 3, nós também podemos meditar no seguinte: nunca é cedo demais para se voltar para Deus. Está tomando direção errada, está seguindo em caminho errado, está indo por conta do seu próprio pensamento, da sua própria cabeça, a coisa não está funcionando. Então preste atenção, nunca é cedo demais para se voltar para Deus. Deus estava oferecendo para Nínive perdão. Para o povo de Nínive, o Senhor estava oferecendo perdão. Jonas, nós lemos aqui, que ele desceu até Jope e ele foi embarcar em um navio para Tarsis, para a cidade chamada Tarsis. A cidade chamada Tarsis fica muito, muito longe da onde Deus estava mandando Jonas ir. Deus está mandando Jonas ir para Nínive. Para você entender, Nínive ficava a 800 quilômetros de Israel, numa distância de 800 quilômetros de Israel. 800 quilômetros da Palestina para lá, para Nínive. Ficava na direção norte, para você entender.
Da Palestina, em direção ao norte, 800 quilômetros, ficava Nínive. É para lá que ele tinha que ir. Jonas deveria viajar 800 quilômetros. Então, esses 800 quilômetros na direção de Deus, segundo o mandado de Deus, com certeza correria tudo bem, ele chegaria lá. Ele faria o seu trabalho e voltaria para a sua terra. Porque onde o dedo de Deus aponta, a graça de Deus, o cuidado de Deus, toma todas as providências. A pessoa que obedece a Deus, ele é bem-sucedido, porque Deus garante. Mas ele fez ao contrário. Ele desceu a Jope, até o porto, e ele comprou a passagem e foi em direção a Tarsis, que ficava na direção sul, exatamente ao contrário. Nínive ao norte, e ele se dirigindo então para o sul. Tarsis ficava no sul da Espanha, a 3.200 quilômetros. Ou seja, 4 vezes mais longe. Era 800, ele estava agora indo para uma viagem de 3.200 quilômetros. Daqui para São Paulo, aqui de Lusiânia para São Paulo, é 1.000 quilômetros de distância. Seria 3 vezes a distância daqui para São Paulo e mais 200 quilômetros. Ele estava querendo ir para muito longe. Ele não queria levar a mensagem que o Senhor tinha mandado. Ele não queria ir, porque era um povo inimigo de Deus, e ele estava disposto a ir para Tarsis. A palavra Tarsis, ela significa, traduzido, refinaria. Havia muitas refinarias lá, naquela cidade, onde se trabalhava o metal, naquela época. Jonas, ele achou que em Tarsis ele não seria notado. Deus deixaria ele para lá e chamaria outro para fazer o trabalho, que ele fugiu da sua responsabilidade. Mas Jonas estava muito enganado. Quando Deus chama um homem, uma mulher, para um trabalho específico, com um chamado específico, é para ele, não é para outro. Deus, ele não desistiu de Jonas, porque Jonas estava fugindo da sua responsabilidade. Se você estiver fugindo de alguma responsabilidade tua, de alguma incumbência que o Senhor designou para você, se você é serva de Deus, é servo de Deus, não fuja do teu compromisso. Fique esse alerta. Por maior que seja a dificuldade que você acha que vai ser difícil de executar, entenda, se o Senhor te chamou, ele precisa de você. A obra precisa de você. Ele achou que em Tarsis ele não seria notado. Mas o Salmo 139 fala: para onde fugirei da tua presença? Salmo 139. Leia o Salmo 139 que você vai ver. Jonas estava disposto a ver o refino de metais, muito mais interessado em ver o refino de metais do que ver o refino dos pecadores de Nínive. A transformação, a mudança, a conversão. A história de Jonas foi mais ou menos no ano 750 a.C. Ou seja, já são quase 3.000 anos. Mas ela parece ser tão atual porque nos identificamos com ela. Se parece conosco, se parece com a igreja hoje. Querendo fugir da sua responsabilidade, querendo fugir do seu compromisso, ao qual o Senhor chamou e deu uma tarefa, deu uma ordem, deu um trabalho. Ele achou que lá no sul da Espanha, lá em Tarsis, não seria nem notado. O mar Mediterrâneo lá no meio. A Assíria, ou Nínive, né? Que fica na Assíria, 800 quilômetros. E Jonas, vamos viajar 3.200 quilômetros. Que besteira que ele fez. Ele não queria a conversão, ele não queria o livramento, a salvação. Ele foi o primeiro homem chamado para levar uma mensagem. Mas ele não queria. O povo de Nínive era inimigo declarado de Israel e de Deus. Então o que é que foi que Jonas fez para não obedecer a Deus? É o que está acontecendo conosco hoje. Exatamente o que está acontecendo conosco hoje. Por que é que Jonas não foi, não obedeceu a Deus? Foi a falta de amor. É isso.
Quando falta amor em nós, a igreja, o povo de Deus, a gente às vezes falha no nosso dever, no nosso compromisso com Deus. É porque faltou amor. Jonas é meio parecido conosco. Nós olhamos para as pessoas que julgamos que elas não merecem a nossa atenção e o perdão de Deus. E nós poderíamos falar para essas pessoas do amor de Deus, do poder de Deus que salva, que liberta, que transforma, que Deus os ama. E a gente, então, sendo relapsos, nós não dizemos para as pessoas, olha, Deus te ama, Jesus te ama, Ele tem um propósito e uma obra na tua vida. Ele quer mudar a sua vida, Ele mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua vida. A nossa mensagem para o povo deve ser esta. Não precisa falar muita coisa, basta dizer, olha, Jesus transformou a minha vida, Ele pode transformar a tua vida também. Então, o problema é que nós não fazemos o que deveríamos fazer. Nós não fazemos. E nós ignoramos os avisos de Deus. Vai se passando os dias e a gente vai ignorando os avisos que Deus nos dá, a ordem que o Senhor nos deu. A palavra fala bem claro aqui, em Jonas, no capítulo 3, no verso 10. E viu Deus a obra deles, que eles se converteram. Eles se converteram. Isaías capítulo 52, verso 2, tem uma palavra. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te. O povo se humilhou, todos os homens, os animais. O rei apregou um jejum nacional. Todos teriam que se humilhar, todos deveriam ficar ali na humilhação. Veja, Deus, Ele ficou atento para as obras dos ninivitas, para a reação deles conforme chegou a mensagem. A mensagem foi dura. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. Jonas não gostou nem um pouco, e ele se afastou, ele se retirou. O Senhor deu uma lição para Jonas, capítulo 4, versículo 6 em diante. A palavra diz: Então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Veja, versículo 8. Um vento calmoso oriental foi o que Deus mandou. Deus mandou um vento calmoso oriental. Preste atenção nisso. Este vento é o vento que dá a impressão que está tudo bem. Na minha vida, na sua vida.
Parece que está indo tudo às mil maravilhas. O nosso barquinho na vida, neste mundo, parece que está navegando de vento em popa. Está tudo bem. É como que se canta o hino, né? Com Cristo no barco, tudo bem. Dá a impressão que está tudo bem. E a gente vai levando a vida, a pessoa vai levando a vida. Dá a impressão que está, mas não está. Deus queria dar uma lição para Jonas. Então, se você observar, essa planta que Deus assim preparou ali para dar uma lição para Jonas, era uma planta de crescimento rápido. Rápido. Jonas, ele teve a sombra por um dia. E aqui simboliza aquilo que é passageiro. Por um dia. Deus estava chamando a atenção de Jonas com um vento calmo, oriental, uma planta que cresceu rápido, teve a sombra por um dia, e ali simbolizando o que é passageiro. E eu chamo a tua atenção sobre a verdadeira sombra que eu e você temos que estar refugiados nela. Esta sombra passageira foi apenas uma lição para Jonas. A verdadeira sombra, leia Salmo 36, verso 7. Leia o Salmo 121, verso 5. Leia o Salmo 91, verso 1. Leia o livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 2. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. E mais do que acreditar, temos que obedecer a palavra. E mais do que obedecer, nós temos que praticar, nós temos que viver a palavra de Deus. O problema de Jonas foi a falta de amor. Eu vou repetir isso aqui. Quando eu e você estamos com um problema de falta de amor, as coisas começam a complicar em nossas vidas. Voltando aqui para o verso 8 do capítulo 4, nós precisamos entender que as dificuldades da vida têm a intenção de nos tornar melhores e não amargos. Quantas pessoas você conhece no mundo que, pelas circunstâncias da vida, se tornaram amargas? As pessoas não cantam, não oram, não louvam a Deus. São pessoas que passam a vida em amargura, com tristeza, sem brilho no olhar, com um semblante descaído. As dificuldades da vida, essas dificuldades têm a intenção de nos tornar melhores. É isso. Nós precisamos compreender que Deus tem o controle das coisas em suas mãos. Deus disse para Jonas: você tem compaixão da planta que você não te custou nenhum trabalho. Você não fez ela crescer, não. Numa noite ela nasceu e numa outra noite ela pereceu. Você ficou incomodado pelo conforto que te foi tirado. E não haveria eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É uma grande lição a história de Jonas. Quem sabe é o que nós estamos precisando para, a partir de agora, deste momento, rever os nossos conceitos do nosso servir a Deus. Como é que estamos servindo a Deus? Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus quer que sejamos canais de bênção para os outros, mas primeiramente Ele quer um conserto, uma autoavaliação nossa. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor seja sempre contigo na sua vida. Que o Senhor te conceda paz, graça, força, sabedoria e prospere tudo que está em suas mãos. Que a história de Jonas nos inspire a sermos obedientes a Deus.
Obedecer ao Senhor é tudo o que precisamos. Sem questionamento. Que o Senhor te abençoe e guarde, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Até a próxima. Paz. Fica com Deus. Amém.